convite, a convocação é falarmos sobre tragédias, perda, dor e vermos se essa recuperação é possível. Está conosco novamente a doutora Ciomara Benincá. A Ciomara é psicóloga, é professora, mestre e doutora em psicologia, 30 anos de experiência como professora da UPF, especialista em psicologia da morte, lecionava na UPF a disciplina de emergência e desastres também, e ultimamente está se dedicando a um novo desafio na sua vida, que é a terapia de sessão única. Então, uma das coisas, assim, a ideia de falarmos sobre tragédias, né, não é da gente politizar, tentar achar um culpado, ver o que falhou, mas é a gente tentar entender o que está passando na cabeça das pessoas nesse momento, né, doutora Ciomara? Como é que a gente pode fazer para sobreviver a isso, ficar menos traumatizado? Porque é no nosso quintal que aconteceu, não é lá em Brumadinho, não é no Nordeste, não é na Ucrânia, é aqui no nosso quintal. Muitos de nós têm parentes, amigos, conhecidos na região metropolitana, né? E é uma tragédia de dimensões enormes. Os dados que nós temos hoje, Porto Alegre, 85% da cidade sem água. Canoas, 70% da cidade alagada. Eldorado do Sul foi uma desgraça total, 100% da cidade alagada. Então, é uma tragédia humana imensa que só agora estamos começando a ter uma dimensão, né? Então, o que a gente faz para tentar suportar tudo isso? A gente vendo de longe já é sofrido, angustiante, dolorido. Exatamente. Bem, boa noite, ouvintes da Rádio Irapuru. Mais uma vez, um prazer estar nesse programa para falar de um assunto que, infelizmente, tem nos tirado o sono, tem nos tirado a alegria, tem nos tirado, por que não dizer, até a fé. Porque não é uma coisa isolada, nós estamos vindo de muitas tragédias, né, que nos envolvem mais ou menos diretamente, mas nós diríamos assim que nos últimos 4 anos nós estamos sendo assolados, né, testados na nossa capacidade de suportar a dor, né? E claro que entre nós existem pessoas com, digamos assim, uma maior estrutura emocional para suportar esse tipo de coisa, outras ficam mais vulneráveis, né? As reações vão ser as mais diversas, mas o sentimento que a gente tem é de que fomos abandonados, fomos esquecidos, né? Estamos sendo testados. E a gente observa tudo isso com uma perplexidade, né? E o que chama atenção, vamos dizer, parece que nós estamos órfãos, porque quem é que está cuidando? Num primeiro momento são os voluntários, é a população, e aí a gente identifica um outro fenômeno também. Parece que as pessoas se juntam nesse momento, né? Quem é colorado, quem é gremista, quem vota no partido A, quem vota no partido B, as pessoas se unem em função de uma causa, se ajudam, se solidarizam, que é um fenômeno interessante, mas assim, ó, num primeiro momento, o movimento maior é dos voluntários, é da própria população em fazer esse socorro, esse resgate. Exatamente. Então, parece que nós estamos órfãos de pai e mãe. Exatamente. O Estado, independente de quem seja o Estado, a impressão que dá é que nós estamos órfãos. Exatamente. Parece que nós temos que nos virar com os nossos parcos recursos que sobraram, né? E nós, a população civil, é que tem que fazer, digamos assim, todo o trabalho pesado que tem por fazer, né? E essa questão de nós nos reunirmos numa situação de tragédia, eu diria que é, digamos assim, uma das melhores capacidades que os seres humanos têm, que é a de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E em se colocando no lugar do outro, poder fazer algo a respeito, né? Poder empreender uma ação que faça o bem para aquele outro, né? Isso é fundamental e é essa empatia que vai nos ajudar
a estar com a população atingida, né, a continuar ajudando e a continuar mobilizando comunidades inteiras, né, a levantar de novo o Estado. Porque o que é mais surpreendente, doutora Xiomara, por exemplo, as chuvas foram previstas 2, 3 dias antes, sabíamos que vinha um volume grande de chuvas, a população do Vale do Taquari sabia, tanto é que foi retirada, foi avisada. Agora, Canoas não se previa inundação, né? São Leopoldo não era previsível inundação. Eldorado também, pelo que eu acompanhei, eu fui vendo as notícias, Guaíba também, quer dizer, não se tinha uma ideia do tamanho do problema. E aí, quando surgiu um problema monstruoso, que ainda é monstruoso, as pessoas parece que ficam sem saber por onde começar. De verdade, quando as coisas começaram a sair do controle, né, numa das primeiras lives que eu fiz, eu me lembrei de uma expressão de um autor que se chama Roddington. Ele diz o seguinte, que diante de um desastre é como se a gente tivesse a corrupção da inocência, né? Porque o que é a inocência? A inocência é aquilo que a gente tende a acreditar que tudo vai ficar bem. É aquilo que aquela crença que nos diz assim, não, nada vai nos acontecer, o mundo é um lugar seguro, né? A gente tem pessoas nos cuidando, nós temos governantes que fazem o melhor por nós, né? Eu sou uma pessoa boa, eu não tenho por que ser castigada. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso, não fiz nada para merecer isso, né? E está tudo certo. E nós vamos continuar na vibração do bem e vai ficar tudo bem. E de repente vem um desastre nessa dimensão e a gente não consegue entender de onde veio tudo isso, de onde veio tanta água, de onde veio tanta desgraça. Né? É difícil para a gente continuar acreditando nessa inocência de que, bem, se eu for uma boa pessoa, vai dar tudo certo. Se eu me comportar bem, eu vou ser premiado. Eu vou ganhar a estrelinha da professora. Exatamente. Porque, de fato, parece que a gente sai de um tombo e leva outro, né? Quer dizer, desde a pandemia, a gente vem tendo ou situações de calamidade perto da gente, ou até as mesmas guerras, que mesmo a gente não estando lá, nós também somos vítimas, né? Na verdade, quando a gente fala de vítimas de tragédias, a gente fala de vítimas em graus diferentes, né? Que são 6 ou 7 graus. Então, que vai desde aquela pessoa que foi atingida diretamente, que está lá, que está machucada, enfim, que foi atingida, daí vem para um outro nível, seus familiares num outro nível, as equipes que trabalham, incluindo assim as de saúde da mídia, e vai indo até chegar no nível daqueles que ficam sabendo pela televisão, né, e pelas redes sociais, pelas mídias de uma maneira geral. Nós também somos vítimas, justamente porque nós somos pessoas empáticas. Né? Quer dizer, ninguém está em clima de festa, ninguém está alegre, ninguém está querendo comemorar nada, estamos todos apreensivos, estamos todos imaginando como eles estão se sentindo. E quando tu falavas assim de sequência de tragédias, né, tragédia em menor dimensão, acho que foram as 2 estiagens recentes que nós passamos, estiagens violentas, históricas, que trouxe muitos prejuízos. Então, é uma sucessão de eventos de gravidades diferentes. Quando a gente achava que a pandemia era o que podia acontecer de pior, o que de fato foi uma situação extrema, né? Infelizmente, milhares de pessoas vieram a falecer, mas aí surge um desafio novo. Exatamente. E completamente diferente, né? Quer dizer, a gente não sabe de onde vem o tiro. Ele vem, mas a gente não sabe de onde vem, né? Quer dizer, não se imaginava que a tragédia fosse alcançar essas dimensões no Rio Grande do Sul inteiro. E quando a gente olha no mapa, é impressionante como é para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, parece que foi algo para nós, né? Tá ali, a linhazinha que separa é muito tênue entre onde acontece a tragédia e onde não acontece, né? As pessoas, vamos dizer, falando dessa questão de meteorologia, Santa Catarina já teve 2, 3 eventos desses violentos no Vale do Itajaí,
no Rio de Janeiro, ali na região serrana, Petrópolis, Teresópolis, que eu lembro, já teve uns 2 eventos Sim. desses violentos também, onde se juntam, vamos dizer, uma massa de ar frio, úmido entrando, uma outra massa de ar quente, que é o que estava acontecendo agora, bloqueando, então a chuva se concentra. Tu vê, na maioria dessas cidades foram 700 milímetros de chuva, 70 centímetros de chuva em 2 dias. Uhum. É chuva de 5 meses. Então foi um absurdo, um fenômeno fora do comum, e que aí, porque se tinha aquela ideia, por exemplo, Porto Alegre, como uma coisa histórica, enchente 1941, mas a enchente de 2024 passou, Passou a de Porto Alegre, longe. de 1941 foi fichinha. Passou mais de metro já, né? Já passou longe. Ontem eu escutava o Carpinejar, e ele dizia, não lembro se foi ontem ou foi domingo, ele dizia assim, nós seremos os velhinhos que vivenciamos aquela enchente de 2024, quer dizer, como um fenômeno marcante. É verdade, nós somos aquela geração que viveu o antes, né, e o depois dessa enchente. Acredito que depois disso, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos, porque a gente sempre vai lembrar daquilo que viu, né, ou viu pessoalmente, ou viu na TV. A gente sempre vai lembrar das histórias humanas, das tragédias, né, e do que isso nos causou. Então, depois de uma tragédia dessa dimensão, a gente não sai a mesma pessoa. E é interessante, eu estava percebendo como essas tragédias. E aí eu lembro, logo depois que houve o acidente da Chapecoense, a gente fez um programa de rádio, outras tragédias, assim, como a gente fica mobilizado com essas tragédias, principalmente quando ocorrem mais próximas da gente, né? E quando a gente fica mobilizado, tem esse fenômeno, ou parece que é um desejo, uma necessidade de ficar o tempo inteiro assistindo aquilo na televisão, no rádio, algum meio. Parece que aquilo nos puxa, mas também da mesma forma que nos puxa, parece que a gente quer saber mais. Aí eu acho que, quem sabe, eu quero discutir nesse aspecto, se é uma tentativa da gente assimilar, de ir processando esse luto, porque a gente fica invadido por aquilo. A gente tem que fazer uma força para se desligar, no sentido para tentar sofrer menos com aquilo. Aqui existe, essa procura por tragédias já tem até nome, né? Porque é um tipo de vício que as pessoas, com o fenômeno das redes sociais, elas foram adquirindo. Então, assim como tem vício pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo TikTok, né? Tem doom scrolling, que é o vício em tragédias.